Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem tá nos acompanhando no YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, sextou com S de sexta-feira, né? Mas também de final de semana e também temos futebol, muito futebol, né, nesse final de semana, minha amiga. Pois é, e vamos começar falando sobre o Ceará, que encaminhou a contratação de um novo camisa 9. Exatamente, o Ceará finalmente parece ter encontrado o tão buscado camisa 9 aí nessa janela de transferências, e ele atende pelo nome de Pedro Raul, jogador do Corinthians. A gente até já tinha trazido aqui no programa Tô de Olho em edições anteriores que o Ceará já estava interessado nele e, de fato, parece que vai dar certo, tá tudo encaminhando para isso. Apenas detalhes burocráticos estão separando o acerto definitivo do Pedro Raul com o time do Ceará. Ele chega por empréstimo até o final da temporada, jogador de 28 anos e que não vive uma boa fase, né? Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2028, só que ele perdeu espaço no time do Corinthians, principalmente com a boa fase que vivem Memphis Depay e Yuri Alberto. E ele tem amargado a reserva. Ele chegou ao Corinthians em 2024, disputou apenas 38 jogos, marcou só 4 gols e deu uma assistência, números muito baixos e muito aquém do que ele já demonstrou, porque ele em 2022 foi artilheiro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro jogando pelo Goiás. Então ele não vem uma boa fase e aí eu acredito que seja uma boa mudança para ele, a mudança de ares. No Ceará ele deve ter mais oportunidade, deve jogar como titular, né? E também é bom para o Ceará porque acaba com essa busca pelo tão sonhado camisa 9, e o Pedro Raul é um bom nome para o time do Ceará, que vai aí tentar permanecer na primeira divisão nesse ano de 2025. Mas se o Pedro Raul ele já vem numa baixa, você acha que realmente ele é essa peça que o Ceará precisa? Sim, eu acho que ele se encaixa bem com o esquema do técnico Léo Condé e com o que o Ceará, da forma como o Ceará deve jogar no Campeonato Brasileiro, porque o Ceará deve ser um time que deve ser um time mais reativo, jogar mais na defesa e sair nos contra-ataques. E times assim normalmente buscam jogar muito pelas pontas. O que acontece? Time que joga muito pelas pontas, muitas vezes coloca muita bola na área. O Pedro Raul é um jogador muito alto, de uma estatura física muito boa, né? Um jogador que faz pivô, enfim, é alto, é forte, e ele pode ser, sim, nessas jogadas de bola aérea, pode ser uma arma importante para o time do Ceará. Vamos mudar de assunto, porque o treinador do Palmeiras, ele criticou essa semana, né, o gramado da Arena Castelão. Exatamente. Na verdade, essa crítica ela foi feita ontem. Ontem, na coletiva, após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de São Paulo, né, pelo Campeonato Paulista. O que acontece? Como foi que surgiu esse assunto vamos lá, ali? essa crítica, né? Vamos lá, o que acontece? Tá havendo um debate no Brasil todo sobre a grama sintética e grama natural. Muitos atletas e nomes importantes do futebol brasileiro, como Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Coutinho, estão reclamando da grama sintética, alegando que a grama sintética tem um risco maior de lesão nos atletas. Só que aí o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre esse assunto. Por quê? Porque o Palmeiras é uma das equipes, uma das poucas equipes do futebol brasileiro que usa grama sintética. Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo são equipes que usam grama sintética em seus estádios. E o Abel Ferreira, ele revelou que, por mais que ele prefira a grama natural, de fato, mas ele acredita que é melhor usar uma grama sintética que não tem buracos do que usar uma grama natural que tem muitos buracos, né? E aí, um dos exemplos que ele citou foi exatamente a Arena Castelão. Ele criticou o gramado da Arena Castelão, assim como ele criticou também o gramado do Maracanã. E aí agora a gente vai ouvir exatamente o que foi que ele disse. Vamos lá. O problema das lesões não é o gramado sintético. O que acontece no gramado sintético, e falo por experiência própria, tem mais, em termos de articulação, sofrem mais, mas há uma coisa, ele é uniforme, não tem buracos.
ninguém me vai levar a mal se eu disser que quando vamos ao Castelão eu só peço para os meus jogadores nem torcer os pés, nem quando vamos jogar ao Maracanã peço a Deus que... Ainda agora, vejam o que é que disse o treinador do Flamengo em relação àquele campo duro. Pois é, só que a crítica ao gramado da Arena Castelão não é um assunto novo. O gramado da Arena Castelão, inclusive, já foi criticado por atletas e por treinadores do futebol cearense. O Vojvoda, por exemplo, foi um dos que criticaram o gramado da Arena Castelão, exatamente porque a qualidade do gramado ruim causa um risco maior de lesão para os atletas. Então, e a gente sabe que o gramado é uma ferramenta de trabalho dos atletas, então Sim. tem que ter qualidade para proporcionar não só um bom futebol, como também evitar que os atletas se lesionem, né? Porque ali tá o trabalho deles, ganhar o pão de cada dia, né? E a gente sabe que uma lesão prejudica demais o jogador que fica fora de combate, o clube perde o jogador que muitas vezes não volta da mesma forma, então de fato tem que ter esse cuidado maior com os gramados do futebol brasileiro, dos estádios do futebol brasileiro. Com certeza. Vamos para o giro da rodada? Bora, Vitor? bora, porque esse final de semana é um final de semana decisivo na primeira divisão do Campeonato Cearense. Por quê? Porque vamos ter jogos das quartas de final, o segundo jogo das quartas de final, e aí vamos ter Ferroviário e Tirol amanhã, por exemplo, certo? 4h30 no PV, e o Ferroviário venceu o primeiro jogo por 2-1 e vai depender apenas de um empate para jogar as semifinais, enfrentando o Fortaleza. No domingo vamos ter Maracanã e Horizonte às 4 horas no Almir Dutra. O Maracanã venceu o Horizonte no primeiro jogo, lá no Domingão em Horizonte, por 3-2 e também precisa de um empate para avançar, e o Maracanã se avançar, enfrenta o time do Ceará. E amanhã também, aliás, hoje vamos ter daqui a pouco, 7 horas da noite, Floresta e Iguatu, no Domingão. E esse jogo é importante não só para a Floresta e Iguatu, como também para o time do Cariri e do Barbalha, que estão de olho para ver aí essa definição. Amanhã vamos ter Cariri e Barbalha. Esse jogo vai ser na Arena Romeirão, 4 horas da tarde. E se o Cariri perder, está rebaixado para a segunda divisão. Quer dizer que se o Cariri não for bem os jogos do final de semana, já vai descer. Não tem mais jeito. Perdeu, adeus. Perdeu, já tá fora, vai disputar a Série B no próximo ano. E na Série B cearense, vamos ter agora, daqui a pouco, Tiradentes e Atlético Cearense, 7 horas da noite no PV. Vamos ter também Itapipoca e Caucaia amanhã, 3h30 no estádio Perilão, em Itapipoca. Guarani de Juazeiro e Quixadá, domingo às 4 horas no Inaldão, em Barbalha. E Pacatuba e Casa, domingo, 4 horas no estádio Abilhão e Casa, em busca da segunda vitória consecutiva na Série B. É isto. É isso. Muito obrigado, Vitor Nogueira, pelas informações. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Até segunda.